ensinando na Escola Teológica em Campinas. Há alguns anos eu tenho exercido a função de diretor regional para a América Latina e África, e desde o ano passado, agora como diretor de parcerias da Missão Internacional Batista Livre, com projetos missionários que nós temos ao redor do mundo. E eu tenho a responsabilidade da supervisão dessas obras. Tenho muito material que eu poderia mostrar para os irmãos, mas não tenho tempo de mostrar tudo. Então o que eu fiz, eu selecionei 3 países que eu tenho visitado recentemente, 3 países que na verdade são países que não têm tantos recursos quanto o Brasil tem, mas que estão desenvolvendo um trabalho muito legal, que eu gostaria de compartilhar um pouco dessa obra nesses países com vocês, e depois no final deixar um desafio para os irmãos. Ontem à noite nós falamos um pouco sobre a obra aqui no Brasil, e hoje nós vamos falar mais sobre a parte internacional. A Índia foi o primeiro país onde foram enviados missionários norte-americanos batistas livres que saíram da América do Norte para plantar igrejas em outros lugares. Isso foi em 1935, então a obra na Índia é a nossa obra mais antiga. Hoje nós temos cerca de 457 igrejas e missões, então isso conta tudo, os grupos menores, como também as igrejas maiores, com uma frequência de quase 17.500 pessoas na Índia. É difícil nós termos estatísticas precisas, porque a Índia está passando por um período de perseguição aos cristãos. As igrejas têm que ser bastante discretas. Muitas vezes os batismos são feitos mais ou menos às escondidas, pelo menos das autoridades, por causa das restrições quanto aos batismos. O trabalho na Índia tem continuado a crescer. Temos obreiros da Índia mesmo, indianos, que têm levado o Evangelho a vários lugares, pastores que estão ali. Aquele senhor que está sentado no centro, ele tem 80 e quase 90 anos, ele deve ter uns 88 anos, ele está há muito tempo na Índia, tem dedicado a sua vida ao trabalho ali na Índia. Ele se chama Carlyle Hanna. A conferência das igrejas, eles têm uma conferência anual, e a conferência das igrejas chega a reunir cerca de 5.000 pessoas na conferência anual das nossas igrejas na Índia. A Índia tem também levado o Evangelho ao país vizinho do Nepal, e no Nepal atualmente nós temos, eu não sei o número exato, mas nós temos cerca de 10 igrejas no Nepal que são consequência da obra na Índia, que foi levado para outros países. A Índia ainda é um país que necessita muito da evangelização. A Índia tem uma população de 1.300.000.000 de pessoas, e a população continua crescendo. São 2.500 povos diferentes que vivem na Índia, etnias diferentes, com línguas diferentes que vivem na Índia. E desses 2.500 povos diferentes, 90% ainda são considerados povos não alcançados pelo Evangelho. Existe uma necessidade muito grande ainda de evangelização na Índia. Um dos objetivos da Missão Internacional Batista Livre é expandir ainda mais o nosso trabalho na Índia. E nós temos, inclusive aqui conosco hoje à noite, o Tiago, que tem um chamado para a Índia, está se preparando para ir para a Índia, e o meu sonho é que a igreja brasileira esteja
esteja realmente ajudando o Tiago para que ele possa chegar ali, enviando o Tiago para a Índia quando o momento chegar. Eu creio que a igreja brasileira tem capacidade para isso. Outro país de que eu gostaria de mencionar alguma coisa é a Costa do Marfim. Justamente foi na Costa do Marfim que nós moramos durante 18 anos. O trabalho na Costa do Marfim tem crescido, principalmente neste século, vamos dizer, de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, o trabalho tem realmente se desenvolvido. O trabalho na Costa do Marfim começou no mesmo ano do Brasil, 1958. Atualmente nós temos 129 igrejas e missões na Costa do Marfim. Algumas dessas igrejas estão localizadas em cidades grandes, como também em muitas regiões rurais, muitos lugarejos rurais, com uma frequência de cerca de 7.700 pessoas, como foi divulgado nos relatórios da conferência do ano passado, quando eu estive lá no ano passado. Essas são várias das igrejas que eu tenho visitado ali na Costa do Marfim. Tem surgido igrejas novas. Todos os anos nós temos igrejas novas, igrejas também que estão construindo seus próprios prédios, lugar de adoração. Muitas vezes a igreja é o maior prédio nesses lugarejos. Eles não têm outro prédio maior do que a igreja. Estão expandindo em várias regiões da Costa do Marfim. Esse prédio foi inaugurado agora neste ano, recentemente, no mês de março, se não me engano. Batismos, também ali na Costa do Marfim. Temos um seminário, e apesar de não termos mais missionários norte-americanos morando na Costa do Marfim, já tem mais de 10 anos, nós temos projetos com os quais nós cooperamos ainda com a igreja na Costa do Marfim, e um deles é o seminário. Ainda continuamos ajudando o seminário ali. Eles estão atualmente com 8 alunos. Estive na convenção deles em agosto do ano passado, vou voltar para lá em agosto desse ano, na convenção anual. No ano passado nós tivemos mais de 1.300 pessoas presentes na convenção. Uma das coisas pelas quais eu estou muito motivado em ver a igreja da Costa do Marfim envolvida é na visão de plantação de novas igrejas. Tanto as igrejas locais estão plantando outras igrejas, como a Associação das Igrejas está lançando projetos para plantar igrejas em lugares que eles consideram estratégicos, lugares que necessitam de igrejas, estão então plantando igrejas nesses lugares. A missão também tem uma parceria com a Associação das Igrejas na Costa do Marfim para ajudá-los na implantação destas igrejas. E não é só plantação de igrejas em outros lugares da Costa do Marfim, como também estão mandando missionários para plantar igrejas no país vizinho de Gana. Eu estive lá visitando a região onde está começando o trabalho Batista Livre, no país vizinho de Gana. Então, apesar do fato deles não terem muitos recursos, eles têm a visão da necessidade da expansão do Evangelho e estão investindo nisso. E como nós vemos que estão trabalhando, estão investindo nisso, têm a iniciativa de fazê-lo, nós queremos também ajudá-los a poder realizar esses projetos missionários. Cuba é um país que eu tenho visitado agora desde 2014, desde 2014. É um país muito diferente, as coisas funcionam um pouco diferente. Em Cuba, nós já tínhamos igrejas Batista Livres em Cuba antes da Revolução. Desde o final dos anos 30, 1930, nós temos um trabalho Batista Livre em Cuba.
Quando eu estive lá dessa última vez, eu usei todos esses meios de transporte. Os meios de transporte lá são difíceis de conseguir, são pouco, as oportunidades que tem para transporte são poucas, e tive que usar vários transportes diferentes. A convenção das nossas igrejas acontece sempre no mês de fevereiro. Estive presente para a convenção deles esse ano. Apesar da dificuldade que eles têm de se locomoverem, temos sempre ao redor de 500 pessoas que frequentam a convenção das nossas igrejas em Cuba. E eles também têm poucos recursos, mas estão trabalhando bastante, estão abrindo novas igrejas. Eles têm um objetivo de, nos próximos 5 anos, abrirem 50 novas igrejas na ilha de Cuba. Então, tem grandes objetivos de trabalho, uma visão de implantar igrejas em toda Cuba. Toda vez que eu vou, eu tenho visitado igrejas diferentes que eu não tinha visitado na vez anterior. Essas igrejas, nós inclusive temos 158 igrejas batistas livres em Cuba. Estas igrejas não podem construir o seu prédio próprio, como esse que vocês estão vendo aqui. Os únicos prédios próprios para a igreja foram os que foram construídos antes da Revolução, em 1959. Depois da Revolução Comunista, o governo não permite mais a construção de templos para igrejas, né? Edifícios para igrejas. Então as igrejas estão usando a estratégia de se reunir nas casas, o que eles chamam de casas-culto. E nós também estamos ajudando na expansão a adquirirem novas casas para abertura de trabalhos. Eu só gostaria de mencionar esse exemplo de uma casa-culto que eu visitei esse ano, no centro aí do slide. Aguada de Passarreiros é o nome do lugar onde tem essa igreja que se reúne nessa casa. É ainda uma missão, não é uma igreja organizada, ela ainda está se estabelecendo. Eles têm que ser dentro do DNA da igreja. Existe essa visão da multiplicação que é implantada em cada igreja, em cada nova igreja que é começada. Então as casas-culto, elas servem como moradia para o pastor e a sua família, e também servem como local de reunião das igrejas. Estive também na formatura do seminário deles nesse ano. Eles tiveram 25 que se formaram, 13 desses 25 aliás 12 foram para o curso de bacharel. Atualmente eles têm vários alunos em vários cursos diferentes, 21 alunos internos, 99 alunos no curso por extensão, 55 alunos de Instituto Bíblico que funcionam nas igrejas locais. Eles têm acho que 8 núcleos em diferentes igrejas onde funcionam esses núcleos para o Instituto Bíblico, e eles têm também um curso de mestrado com 10 estudantes fazendo mestrado em teologia. Então, uma organização importante do seminário ali de Cuba, treinando líderes. Além disso, eles têm um asilo que começou uns 10 anos atrás. Cuba está enfrentando um problema muito sério, porque a nova geração tem procurado todas as oportunidades para deixar o país, para sair para fora, para trabalhar fora, e os mais velhos estão ficando em Cuba, e quando eles chegam numa idade onde eles não podem mais cuidar de si mesmos, não tem família que pode cuidar deles. Então a necessidade de asilos é grande atualmente em Cuba. O governo não dá conta de ter asilos suficientes, cuidar de asilos suficientes para a população. Então a Associação das Igrejas Batistas Livres tem um asilo onde eles estão recebendo pessoas que não podem cuidar de si mesmas. Atualmente eles têm 34 internos e 33 que, se tivessem leitos suficientes, estariam lá também,
passam o dia todo lá, mas à noite voltam para suas casas para dormir. Eles também estão se envolvendo em missões transculturais. Além da plantação de igrejas em Cuba, estão começando a enviar missionários para outros países. A missionária do lado direito, Lázara, já está trabalhando na Costa do Marfim. O casal à esquerda, ela é médica, ele é pastor, também estão para ir para a Costa do Marfim. Ela vai trabalhar como médica no nosso Hospital Batista Livre, na Costa do Marfim. E o casal do centro está se preparando para ir para o Uruguai para trabalhar. Nós temos uma necessidade muito grande de ajuda no Uruguai, para o nosso trabalho Batista Livre ali. Temos apenas 5 pequenas igrejas no Uruguai e somente 2 pastores uruguaios. E um deles já tem mais de 80 anos, está pastoreando uma das igrejas. Precisamos de líderes nas nossas igrejas do Uruguai. E uma das igrejas, que é a única igreja que nós temos na capital, Montevidéu. Montevidéu tem metade da população do país. Temos uma pequena igreja em Montevidéu e a igreja está sem pastor. Então esse pastor de Cuba, com sua família, estão para ir para o Uruguai, ajudar a obra ali. Eles vão assumir o trabalho em Montevidéu, revitalizar aquele trabalho e buscar treinar outros obreiros uruguaios para começarem igrejas nessa região de Montevidéu. Eles estão só esperando o visto do Uruguai para sair. E eles têm mais ou menos a metade, pouco mais da metade talvez, do sustento que eles precisam para poder trabalhar no Uruguai. Mesmo sem o sustento completo, eles estão dispostos a saírem assim que sair o visto. O meu desafio para vocês é, se vocês estão querendo se envolver com missões, esse casal aqui precisa do sustento de vocês, precisa da ajuda de vocês. Eu acho que seria uma coisa fantástica. Nós temos um missionário de Cuba que vai até o Uruguai e sendo parcialmente sustentado pela igreja brasileira. Seria uma coisa assim, vendo o corpo de Cristo trabalhando junto para fazer a obra de Deus. E esse é um casal que merece o sustento de vocês, a ajuda de vocês, o trabalho que eles estão indo fazer no Uruguai. Já estive no Uruguai, já vi a necessidade daquela igreja. É um lugar estratégico onde precisamos de uma igreja batista livre e forte, e eles estão indo para fazer um trabalho ali. E recomendo esse casal para vocês pensarem, considerarem como uma possibilidade para o sustento. A nossa vida cristã, não levamos a sério a nossa caminhada, não levamos a sério a nossa responsabilidade como cristãos, e precisamos às vezes ser, talvez de uma forma assim mais dramática, sermos relembrados da responsabilidade que nós temos. Bom, irmãos, eu gostaria nessa noite de trazer uma palavra que talvez seja um pouco diferente das mensagens que você está acostumado a ouvir. Eu gostaria de fazer algo que é um pouco diferente. Primeiramente eu vou contar uma história. Vou contar uma história que está na Bíblia. Se encontra em 1 Reis, aliás, 2 Reis, se encontra em 2 Reis. A história começa no capítulo 6, mas nós vamos ler um texto no capítulo 7 de 2 Reis. Mas antes de nós chegarmos lá, antes de nós fazermos realmente a leitura do texto que eu quero ler nesta noite, eu quero dar um pouco de pano de fundo para esta situação, para nós entendermos o que está acontecendo nesta situação. Essa história
se dá a um momento, e eu falo história com H, não é só com E, é uma coisa que realmente aconteceu. Esse é um registro histórico do que realmente aconteceu na história do povo de Deus, do povo de Israel. Nós estamos em uma época em que o povo de Deus acabou se separando. Uma parte do povo vivia no norte de Israel, numa região conhecida como a Samaria, e outra parte vivia na parte sul, na Judeia. Essa história acontece na parte norte. Deus tinha trazido esse povo para a terra prometida como uma promessa da sua bondade para o povo, e ele falou para o povo, algumas centenas de anos antes, ele tinha falado para o povo que ele trazia o povo para ali, que ele iria cuidar do povo, iria dar para eles tudo o que eles necessitassem, contanto que eles permanecessem fiéis a Deus, contanto que eles adorassem a Deus e seguissem a Deus com todo o seu coração. Mas ele também avisou para o povo que se eles deixassem de seguir a Deus, Deus tiraria a sua mão de bênção de cima do povo, e eles então sofreriam consequências pela sua desobediência. E foi exatamente o que aconteceu. O povo começou a adotar a idolatria dos povos que viviam à sua volta, começaram a imitar os cultos pagãos que as pessoas faziam, e Deus tinha tirado a sua mão de bênção de cima do povo, do seu povo, principalmente esses que viviam em Samaria. Eles tinham adotado vários deuses estranhos, vários ídolos que eles estavam adorando. E eles estavam num período em que estavam sofrendo consequências por causa disso. Deus permitiu que outros povos vizinhos viessem e atacassem o povo de Israel. Nessa história que nós vamos ver, nós vamos falar um pouco sobre essa história. Acontece em um momento em que o general da Síria, ele vem para Samaria e ele penetra, invade o país, e ele chega na capital, Samaria, e ele chega à cidade de Samaria. Falta muito pouco para ele derrotar completamente o povo da Samaria, o povo de Deus que habitava nessa região conhecida como a Samaria. Faltava uma coisa: a cidade de Samaria era uma cidade murada. Nessa época, muitas das grandes cidades eram cidades fortificadas. Eles construíam muros muito grandes em volta da cidade para proteger a população da cidade contra as invasões. E quando o exército chegou, uma das táticas que se usava nesta época para não perder muitos soldados era simplesmente o exército que estava atacando fazia um cerco em volta da cidade, em volta dos muros da cidade, alguma distância dos muros da cidade, e não deixavam que ninguém entrasse ou saísse da cidade, e simplesmente ficavam esperando até que a comida acabasse, até que a água acabasse, até que eles chegassem numa situação extrema e se rendessem ao exército. Esta era a ideia, esta era a estratégia. E foi isso então que o exército da Síria fez. Nós vemos ainda no capítulo 6 que eles estavam em um período muito crítico. Só para vocês terem uma ideia, 2 exemplos são dados, aliás 3 exemplos são dados a respeito da situação crítica em que o povo de Samaria, aquele povo que estava preso dentro da cidade, que não tinha como sair de lá, nem como receber suprimentos, eles tinham comido toda a comida que tinha, estavam numa situação crítica. 3 exemplos são dados para mostrar essa situação crítica. Primeiramente, nos é dito que, conforme os animais iam morrendo, eles vendiam um
uma cabeça de jumenta por 80 peças de prata. Já pensou comer cabeça de jumenta? Não deve ter muita carne na cabeça de jumenta. Algum lugarzinho ou outro a gente vai conseguir alguma coisinha. E era caro, 80 peças de prata para comprar a cabeça de uma jumenta. Outro exemplo que foi dado é que uma caneca de esterco de pomba custava 5 peças de prata. Chegar ao ponto de se submeter a comer esterco de pomba é estarmos realmente no desespero total. E pagar 5 peças de prata por essa caneca de esterco de pomba é realmente um desespero muito grande. Mas esse não é o pior. O terceiro exemplo que nos é dado é que haviam 2 mães que estavam nessa situação desesperada, e uma ideia veio à cabeça de uma delas e ela falou para outra mãe: que tal a gente matar os nossos filhos e comermos os nossos filhos? Canibalismo. E elas decidiram que elas iriam fazer. E elas combinaram: hoje uma dá o seu filho, nós matamos e comemos, amanhã nós fazemos com o filho da outra mãe. Tiraram sortes, caiu. Uma que deveria matar o seu filho, ela matou o filho, cozinharam o filho e comeram. Canibalismo. No dia seguinte, a outra não teve coragem de fazer. E ela foi então falar com o rei. A primeira foi falar com o rei: olha, rei, nós tínhamos combinado isso e a outra não está cumprindo com a sua parte do acordo. A situação era extrema. E é nesse pano de fundo extremo da situação do povo de Samaria que nós vemos no capítulo 7, a partir do versículo 3, nós vamos começar lendo com o versículo 3. Nesse cenário todo, diz que 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Veja o que está acontecendo. Nessa situação crítica, aparece em cena 4 homens leprosos. Quando a Bíblia fala de uma pessoa com lepra, não está falando necessariamente da doença de Hansen. Se tem alguém aqui da área médica, não está falando necessariamente alguém que tenha lepra como doença de Hansen. A palavra lepra é usada no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento para falar de pessoas que tinham doenças da pele, que eram doenças contagiosas. E por serem doenças contagiosas e que não existiam tratamentos para essas doenças contagiosas nessa época, o povo era separado.
eles não podiam ficar com o restante da população para não infectar o restante da população. Eles eram considerados pessoas impuras. Eles tinham que ficar fora da cidade. Só podiam viver, no caso das cidades muradas, fora dos muros da cidade, não podiam entrar. E toda vez que alguém se aproximasse deles, eles tinham que dizer: impuros, impuros. Eles tinham que avisar as pessoas que eles eram impuros. E esses 4 leprosos estavam ali, do lado de fora do muro, mas dentro do cerco da Síria, numa situação intermediária. Nós vemos que eles estavam numa situação rechaçados pela sociedade, mas também sofrendo as mesmas consequências pelo cerco do inimigo que estava em toda aquela volta. E eles estavam num dilema. Eles falam sobre o seu dilema no versículo 4. Basicamente eles dizem o seguinte: se nós ficarmos aqui onde nós estamos, nós vamos morrer, não temos mais comida. Se nós batermos na porta e pedirmos: pelo amor de Deus, deixa a gente entrar dentro da cidade, não adianta, porque lá dentro também não tem comida. Se nós entrarmos dentro da cidade, nós vamos morrer de fome. A única outra opção que restava para eles era se entregar ao inimigo. Porque se eles se entregassem ao inimigo, eles poderiam ser mortos pelos inimigos, mas eles iam morrer de qualquer jeito. Mas havia uma possibilidade que eles somente seriam feitos prisioneiros e receberiam comida para comer. E essa era a única opção para eles. Então eles resolveram: se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Vamos nos entregar para o inimigo. Mas quando eles chegam ali onde deveria estar o inimigo, nós vemos que o inimigo tinha fugido, tinha ido embora. Deus tinha feito com que aquele exército ouvisse um barulho de um exército que estava chegando. Não havia exército chegando, mas eles ouviram esse barulho, estavam convencidos de que de alguma forma socorro tinha vindo de algum dos outros países. E eles saíram correndo e deixaram tudo. Deixaram seus animais, deixaram suas roupas, deixaram a sua comida, deixaram tudo dentro das suas tendas, no arraial do exército. E nos diz aqui no versículo 8 que esses leprosos entraram naquelas tendas, uma tenda após outra, e eles viram aquela fartura. Tudo que eles não tinham estava ali naquelas tendas. E eles começaram então a esconder todas aquelas coisas, pegar tudo aquilo para si mesmo. Essa história que nós vemos aqui, o que eu quero fazer agora é fazer uma alegoria dessa história, um paralelismo com o que acontece conosco e o que acontece com a nossa condição espiritual. Eu não estou fazendo uma exegese do texto. Se tem algumas pessoas aqui que já estudaram teologia e sabem o que é isso, não estou fazendo exegese do texto, estou usando isso aqui como uma ilustração, como uma alegoria, para falar da nossa condição humana e para falar da nossa responsabilidade diante de Deus. Como aqueles 4 leprosos, nós também temos uma condição de marginalizados. Os seres humanos todos se encontram em uma situação marginalizada pelo pecado e somos considerados impuros pelo nosso pecado. Estamos em uma situação onde não existe nenhuma esperança. Estamos separados de Deus, considerados impuros e sem esperança de um futuro. Nos encontramos em um dilema, onde não vemos nenhuma saída, não conseguimos nos salvar
dependemos da misericórdia de Deus, como é o caso desses leprosos. A nossa salvação como seres humanos também é pela graça, dependendo da graça de Deus, não por qualquer coisa que nós mesmos possamos fazer, porque nós não merecemos. Esses leprosos, na história, eles foram até o acampamento dos sírios e eles encontraram fartura, salvação primeiro, porque salvaram as suas vidas, ali tinha comida, eles se alimentaram, salvaram a sua vida e eles encontraram fartura, abundância de tudo aquilo que precisavam. Quando nós reconhecemos o nosso dilema, a nossa condição humana, e nós chegamos a Jesus Cristo, o que acontece conosco é paralelo, é uma alegoria ao que aconteceu com esses leprosos. Nós encontramos uma fartura espiritual para nós, um banquete espiritual para nós. Tudo que nós precisamos, e muito mais do que nós precisamos, nós encontramos isso em Cristo. E nós nos fartamos, estamos fartos da bênção de Deus. Muitas vezes é muito comum ouvirmos entre evangélicos dizermos que eu vou na igreja para buscar a minha bênção. Todos estão atrás dessa bênção, atrás dessa fartura espiritual, e nós estamos lá nos regozijando com tudo que Deus nos dá quando chegamos aos pés de Jesus Cristo. Mas eu gostaria que nós olhássemos também no versículo 9. Os leprosos estão ali, encontraram toda essa fartura, estão correndo de tenda em tenda, pegando o que podem, escondendo, guardando para si. Aí de repente no versículo 9 nós lemos: então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Não fazemos bem. Eles estavam com toda a fartura e estavam correndo de um lado para o outro, pegando tudo que podiam, e de repente a consciência começou a machucá-los, e eles se lembraram daquelas pessoas que estavam só a alguns metros de onde eles estavam, talvez menos de 1 quilômetro, dentro daquela cidade, morrendo de fome, literalmente, mas eles estavam na fartura. Eles estavam pegando para si tudo que conseguiam pegar, e poucos metros deles estavam pessoas morrendo de fome, pessoas desesperadas morrendo de fome. Espiritualmente isso acontece com a gente. A gente vê que uma igreja como essa é bonita, lotada, uma bênção, o culto tem sido maravilhoso, o culto de ontem foi bom, que bênção! E a gente volta e vem para os cultos e a gente sai do culto e fala, que bênção, irmão! Mas esquecemos que tem pessoas a poucos metros de onde nós estamos, que estão morrendo de fome espiritual. Pessoas que estão espiritualmente famintas, pessoas que espiritualmente estão desesperadas, que estão sem esperança. E às vezes a nossa consciência não nos acusa. Mas aqui, esses leprosos caíram em si, e eles disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Está acontecendo uma coisa aqui que todo mundo tem que saber. Nós temos que contar essa boa nova para os outros. Não podemos guardar só para nós. Tem uma cidade inteira que precisa ouvir essas boas novas. E eles estavam só em 4. E eles então se conscientizaram que o que eles tinham passado a fazer parte daquela abundância era uma boa nova para a população toda da cidade.
E eles disseram: este dia é dia de boas novas. Irmãos, nós conhecemos a Jesus Cristo, que é o Evangelho, as boas novas do Evangelho, e nós temos uma responsabilidade de pararmos e termos a consciência de que outras pessoas ainda não ouviram estas boas novas. E quando eles tiveram essa consciência, diz: este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. A consciência falou: nós não estamos fazendo bem, isso aqui é dia de boas novas, a gente não pode guardar isso só para a gente, e não pode esperar até amanhecer. Eles estavam no meio da noite e eles disseram: não pode esperar algumas horas até amanhecer, nós temos que ir e contar isso agora para a população. Irmãos, essa boa nova que nós temos, nós não podemos guardar para nós, e não pode esperar. Nós temos que levar essas boas novas agora para as pessoas que estão necessitando. Essas pessoas, algumas delas estão aqui mesmo em Lafayette. Alguns são seus vizinhos, alguns são seus parentes, alguns são pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda. Outras pessoas estão em cidades próximas, que estão também precisando ouvir falar dessas boas novas. Alguns estão em lugares longínquos, onde nós já conversamos ontem e hoje sobre isso. Eles estão necessitando ouvir essas boas novas. Senão, seremos tidos por culpados. E terminando o verso 9 diz: os 4 leprosos dizem: agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos deixar essa fartura, vamos deixar essa abundância, vamos deixar essa bênção aqui, e vamos contar essas boas novas para as pessoas que estão precisando ouvir. Nos versículos seguintes, vocês podem ler quando chegarem em casa, a história continua que eles foram, contaram. Primeiro, não queriam acreditar que era verdade, mas finalmente mandaram uma delegação para ver, e era realmente verdade. A cidade toda saiu e eles tiveram fartura de comida. Por quê? Porque os 4 leprosos tiveram consciência de que eles não podiam guardar essa boa nova para si mesmos, mas eles tinham que voltar e falar à população. Nós temos uma boa nova muito maior do que essa da história. Nós temos a salvação em Jesus Cristo para anunciar às pessoas, e nós não podemos ficar calados, senão nós somos culpados. Nós temos que levar essas boas novas antes mesmo do amanhecer. É urgente levarmos essas boas novas para que os outros possam ouvir. Eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, curvar as cabeças. Eu acho que talvez aqui nessa noite, com um grupo tão grande, eu acho que talvez nessa noite ainda pode haver algumas pessoas aqui que estejam na condição dos leprosos. Aqueles que se sentem rejeitados pela sociedade, aqueles que sabem que têm uma vida impura, aqueles que têm vivido no pecado, aqueles que estão vivendo sem esperança, sem opções. É possível que tenha alguns aqui nessa noite que sejam como os leprosos, antes deles saírem de onde estavam para ir para o acampamento dos sírios. Talvez tenha alguns aqui nesta noite que estão buscando, mas não encontrando, e estão sem esperança. Eu estou aqui para dizer que existe esperança para você. Você pode encontrar solução para os seus problemas, perdão dos seus pecados e fartura de bênçãos espirituais na sua vida, se você se entregar a Jesus Cristo. Da mesma maneira que esses leprosos foram para
o acampamento dos assírios e eles encontraram fartura. Você pode ter isso na sua vida se você se entregar a Jesus Cristo nesta noite. Talvez você não tenha visto solução para a sua vida, mas esta noite o Espírito de Deus está tocando no seu coração e você reconhece a sua necessidade de pecador, de pedir perdão a Deus e de entregar a sua vida para Ele, para que Ele dirija os seus passos e que você seja o seu seguidor, discípulo de Jesus Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que reconhece essa sua condição e você gostaria de sair desta condição e gostaria de servir a Jesus Cristo, ser seguidor de Jesus Cristo? Levante a sua mão enquanto todos estão com os olhos fechados, a cabeça baixada. Levante a sua mão se esta é a sua condição e você quer sair dessa condição. Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Sim, eu vejo essa mão. Pode abaixar. Mais alguém? Sim. Estou vendo, sim. 3, 4 mãos. 5. Sim, podem abaixar a mão. Eu quero orar com vocês. Eu vou orar com vocês daqui a pouquinho. Mais alguém? Sim, estou vendo mais uma mão. Mais alguém se encontra nessa situação, mas hoje você quer solução para a sua vida espiritual e essa solução só se encontra em Jesus Cristo. Você gostaria de fazer essa entrega da sua vida para Jesus hoje? Mais alguém? Sim, estou vendo essa mão também. Amém. O Espírito de Deus está agindo. Mas também eu quero falar com aqueles que talvez se encontram na condição dos leprosos depois que chegaram no acampamento dos sírios. Você já se entregou para Jesus Cristo? Você já encontrou salvação em Jesus Cristo? Você tem gozado das bênçãos de Deus na sua vida? Deus tem ajudado você na sua vida? Você está contente com a sua vida em Cristo? Mas talvez você ainda se encontre naquele estágio em que se encontraram os leprosos, em que eles estavam indo de tenda em tenda, e eles estavam abraçando tudo que poderiam carregar, estavam pegando tudo que poderiam pegar, sem se importar com as outras pessoas. E talvez o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite: o que eu estou fazendo não é bom. O que eu estou fazendo é muito egoísta. Eu conheço as boas novas de salvação e eu preciso compartilhar isso com os outros. Tem alguém aqui nessa noite que se reconhece nessa posição? Você tem gozado da salvação em Jesus Cristo, você tem recebido as bênçãos de Deus na sua vida, mas você não tem se preocupado com a condição espiritual de outras pessoas, e Deus tem trazido isso à sua memória, e você está se sentindo culpado disso. Você gostaria de consertar isso com Deus nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você também no final. Sim, estou vendo várias mãos. Sim, mais alguém? Sim, mais mãos. Deus abençoe, pode baixar. Mais alguém? Temos uma responsabilidade, uma tarefa a cumprir, que Deus nos deu, de levar essas boas novas aos que ainda não ouviram. Vamos orar. Senhor, primeiro eu quero trazer diante de Ti várias pessoas que levantaram as suas mãos, dizendo, ao levantarem as suas mãos, de que se encontram naquela situação desesperada dos 4 leprosos. Não vem esperança para a vida, não vem saída, sentem-se numa situação longe de Deus, em que estão vivendo em pecado. Não vem solução, mas gostariam de ter uma solução para a sua vida. Senhor,
levantando as mãos, estão dizendo que querem entregar essa vida sem esperança para Ti, confessando os seus pecados, aceitando o perdão que só Jesus Cristo pode dar, recebendo a salvação em Jesus Cristo na sua vida. Senhor, eu peço que o Senhor faça esse milagre na vida deles nesta noite, Senhor. Eu peço, Senhor, que com fé eles possam entregar a sua vida e receber a Jesus Cristo e tomar esse compromisso de segui-lo em suas vidas. Eu oro por cada uma destas vidas, Senhor. Eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor conhece cada uma delas, as conhece pelo nome, conhece a situação de cada uma delas. E Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja dando forças e uma nova vida a cada uma dessas pessoas. Eu peço também, Senhor, por aqueles que levantaram a mão dizendo: sim, eu sei que eu recebi a salvação em Jesus Cristo. Sim, Jesus tem transformado a minha vida. Sim, eu tenho gozado das bênçãos de Deus na minha vida. Mas reconheço que não tenho levado essas boas novas, essas boas notícias àquelas pessoas que precisam ouvir. Pai, eu peço ao Pai que o Senhor possa trabalhar na vida desses Teus filhos e filhas, que Tu possas trabalhar, Senhor, na vida deles, trazendo, Senhor, a consciência da necessidade de anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E que nós tenhamos a consciência, Senhor, da nossa responsabilidade de fazermos discípulos de todas as nações, de todos os povos. Senhor, eu peço que o Senhor traga um avivamento para esta igreja, e que esta igreja possa acordar para a sua responsabilidade. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Pode tirar, não?